A Polícia Civil de Pernambuco divulgou o resultado do inquérito sobre o desabamento do teto do Santuário do Morro da Conceição e foram indiciados o dono da empresa São Brasil, 3 funcionários por 2 homicídios com dolo eventual e 4 lesões corporais leves. O relatório apontou que a São Brasil não realizou uma vistoria adequada para instalar 120 placas solares, totalizando 3,7 toneladas de peso extra. A investigação concluiu que a empresa assumiu o risco da tragédia ao instalar as placas sem uma análise técnica. O relatório da perícia, que nós temos aqui, que nós mostramos aqui, revela detalhes do desabamento do teto. Tem um trecho que diz que a perícia destaca que o desabamento produziu danos materiais significativos, destruído todo o forro, manta asfáltica, placas fotovoltaicas, equipamentos de som, câmeras de vídeo monitoramento, aparelho de ar-condicionado, instalações elétricas e hidráulicas e outros objetos e equipamentos diretamente relacionados com as atividades religiosas. Ou seja, destruiu tudo embaixo. Ainda ficou evidenciado no relatório da perícia, no laudo, que todos, e olha, todos são todos os chumbadores que fixavam parte do teto exibiam elevados sinais de oxidação, denotando fragilidade na sua fixação à viga de concreto que compõe a parede. Durante a retirada dos escombros também foram percebidas outras peças, por exemplo, telhas, parafusos, calhas, com sinais de oxidação. Você está vendo aí as fotografias da própria perícia. Está vendo aí esse parafuso já enferrujado, né? A perícia mostra que tudo isso foi encontrado, material recolhido, fotografado, periciado após o desabamento. Ainda segundo a perícia, os documentos de regularidade da estrutura elencados no laudo foram elaborados. Atenção, aqui que eu vou chamar a sua atenção, Ricardo. Manda aqui. Você sabe o seguinte, o indiciamento só foi em cima da São Brasil. Pessoal que instalou as placas fotovoltaicas, as placas para pegar energia solar, né? Para a Igreja do Morro da Conceição. Só que a própria perícia fala que tem 3 empresas nessa situação. 3 empresas. Carmen Cavalcante, o delegado não citou ela no relatório, nem disse que ela fez alguma coisa errada. Mas a perícia mostra. Aqui ao lado do IC, o delegado é a autoridade judiciária. É ele que indicia e manda as informações para o Ministério Público, para o Poder Judiciário. Então, a empresa Carmen Cavalcante é citada aqui. Construtora Norberto Odebrecht, citada também no relatório da perícia. Aqui é a perícia do Instituto de Criminalística do Estado de Pernambuco. São os peritos atestando o que aconteceu de errado. E a perícia também cita a São Brasil Energia Solar. Então, das 3 empresas citadas, inclusive nesse negócio de laudo, uma manta que foi instalada, que também a manta, segundo a perícia, era para evitar que quando chovesse a água batesse. E você sabe que a água ajuda também na oxidação e eleva o peso. Então a infiltração não foi contida segundo a perícia. E ainda tem a Odebrecht também que foi citada. Na conclusão, a perícia alega que a origem do desabamento está na oxidação localizada na peça de apoio que faz parte da fixação da 5ª treliça integrante da estrutura metálica. Isso aqui é o resultado final. Tá vendo aqui? Isso aqui é o resultado final da perícia. Eu estava vendo aqui que a empresa São Brasil mandou uma nota, eu não sei se eu tenho essa nota aqui, né? Mandou uma nota para a Folha de Pernambuco. E me chamou a atenção porque algumas vezes, na entrevista, o delegado diz assim,
apesar do contrato ter que a empresa não se responsabiliza por isso, aquilo, aquilo outro, a empresa teria que se responsabilizar, tá? Dizendo como se o contrato estivesse errado. Então, no caso do Morro da Conceição, eu estou vendo a nota aqui, que a Folha de Pernambuco exibiu. Eu só vi na Folha. Eu só vi na Folha de Pernambuco. A Sanbrasil recebeu com surpresa relatório de investigação, haja vista, que conforme todas as provas carreadas nos autos do inquérito, não tem qualquer responsabilidade com a estrutura física do santuário e muito menos assumir qualquer responsabilidade por sua estrutura e como desde o início se coloca à disposição das autoridades para quaisquer outros esclarecimentos, diz a Sanbrasil. Ou seja, a Sanbrasil diz aqui, a gente não tem nada a ver com essa estrutura. Porque é o seguinte, quer dizer que você botou o teto para pegar a luz solar, transformar em energia, né, em cima do teto. Em cima do teto. Você está vendo? Esse é o teto. Aí você botou em cima. E o teto, ele cedeu. Sim, mas esses parafusos oxidados são das placas? Ou são do teto? Porque a empresa diz assim, não, a gente não mexeu no teto. Tá me entendendo? Isso não foi explicado. Nem vi repórter também perguntando ao delegado. Sim, mas se a empresa, ela não colocou esses parafusos, quem colocou? Foi a outra, tem uma tal de Carmen e tem a Odebrecht. Não, ninguém fala nessas duas. Só o relatório que nós exibimos aqui com exclusividade fala nisso. Eu acredito que o Ministério Público vai debruçar em cima do laudo. Né? Porque não é só quem disse isso, aquilo, aquilo outro. Porque se for pelo quem disse, eu acredito que a Polícia Civil deveria averiguar que 5 dias depois da instalação, pessoas já tinham relatado estalos. E também a questão da vistoria de um prédio público, uma igreja que recebe milhares de pessoas, vistoria do Corpo de Bombeiros. Cadê a vistoria? Não tinha. Né? E não cita ninguém da igreja. Não, é pessoal da igreja. Não, mas você não é o dono? Não, a igreja é o dono. Sim, quem é que toma conta? O responsável pela igreja. Mané, João, Joaquim, Padre Fulano, Freira, não sei quem. Não cita. Hã? Não cita. E digo a vocês, isso aqui poderia ter sido uma tragédia. Por quê? No dia era entrega de cesta básica, quando caiu tudo. Então tinha pouca gente. Imagine numa celebração, numa missa mesmo. Numa missa mesmo. Como tinha muito espaço, quando as pessoas viram coisas caindo, muita gente se salvou porque entrou debaixo do banco. Pô. Entrou debaixo do banco. Porque foi rápido. Então, acredito eu que o Ministério Público vai debruçar em cima aqui. É provável até que peça novas diligências, viu? É provável que peça novas diligências. Porque é o seguinte, ó, como é que eu posso ser acusado pelo parafuso se não foi eu que botei o parafuso? Como é que eu posso ser acusado pelo teto que caiu se eu botei a placa? O teto já estava ruim. E tem um contrato dizendo isso, aquilo, outro. É claro, isso é tudo hipótese. Do ponto de vista jurídico, é claro, os promotores e o juiz do caso, que vai receber, quando abrir vista para o Ministério Público, vão ver o que vai dar. Eu acredito que vai voltar esse troço, viu? Eu acredito que volta, tá?